Campos Novos cedia mais um show tecnológico organizado pela Cooper Campus. No quadro Temática, comentários sobre responsabilidade do sistema FAESC-Senar. A área de socioeconomia da EPAGRE apresenta os principais resultados da agropecuária em Santa Catarina em 2024. Juntos vamos aprender hoje as principais dicas para o manejo das orquídeas. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto Nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Um canal, 1000 histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. A FECOAGRO tem a solução ideal para adubação de cobertura de safrinha. Cooper N+, ureia com dupla proteção do nitrogênio, formulado com as tecnologias NBPT e DCD, que aumentam a disponibilidade de nitrogênio para a cultura, reduzindo perdas por volatilização e lixiviação. O resultado, maior eficiência agronômica, plantas mais saudáveis e mais rentabilidade. Cooper N+, mais produtividade para sua safrinha. Adquire em uma cooperativa afiliada à FECOAGRO. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Estamos de volta para um giro pelo Show Tecnológico Cooper Campus. Além de apresentar soluções para o agronegócio, essa feira teve um marco importante, a assinatura do protocolo de intenções para a primeira indústria de etanol de Santa Catarina. Um evento de grandes negócios e avanços para o agro. Uma estrutura imponente, organizada nos mínimos detalhes. Estandes modernos, vias asfaltadas, áreas de demonstração e um ambiente preparado para receber produtores e empresas de todo o país. Assim, foi o 29º Show Tecnológico Cooper Campus, que bateu recordes e consolidou-se como um dos maiores eventos do agronegócio. Foram 210 expositores e cerca de 20 mil visitantes circulando pelo Parque Tecnológico em Campos Novos. O evento foi palco para a apresentação de máquinas de última geração, insumos inovadores e soluções sustentáveis, reforçando o compromisso com a evolução do setor. Para Campos Novos e a região, e por que não dizer para o estado, né? E também para o país, porque aqui nós recebemos muita gente de fora, de outros estados. A importância é a inovação que nós levamos aos produtores, as tecnologias, e isso tudo faz com que ele tenha uma maior produtividade e, por isso, alcance maiores lucros na sua propriedade. Foi um evento que começou
com uma tarde de campo mostrando variedades de milho, que a gente tinha uma parceira que fazia híbridos varietais, e foi com a demanda do agronegócio crescendo na região também, foi cada vez mais se modernizando e trazendo mais empresas parceiras. Aqui pelos 29 edições já passou a validação do plantio direto, as biotecnologias, todas elas. Então o evento cresceu com o agronegócio catarinense. E um dos destaques dessa edição é o compromisso ambiental. Toda a emissão de gases de efeito estufa será compensada na compra de crédito de carbono, tornando assim a feira carbono neutro. A Cooper Campus agora está fazendo um evento carbono neutro, é o primeiro aqui da região, onde a gente vai mensurar, vai medir todas as emissões de gases do efeito estufa, vai fazer os cálculos e aí compensar com a compra de créditos de carbono. Como que faz esses cálculos? Nós calculamos o deslocamento de toda a equipe de trabalho, dos expositores, dos palestrantes, o uso de carvão para o restaurante, gás, gasolina que o pessoal usou para chegar até aqui, né? E aí tudo isso é convertido em gases de efeito estufa, em carbono, e aí a gente vê a mensuração. E a sustentabilidade está em todo canto, desde a escolha dos insumos até as tecnologias que chegam ao campo. Um exemplo disso são as sementes Cooper Campus, que combinam qualidade genética e manejo sustentável para garantir mais produtividade e eficiência no cultivo. Hoje a Cooper Campus é uma das maiores produtoras de semente do país. Nós produzimos quase 2 milhões de sacos. Estamos numa região privilegiada, né? De altitude e de clima, onde as nossas sementes possuem alta qualidade, com alto índice de vigor e de germinação. E a área de HF estava de encher os olhos, um espaço planejado para mostrar o potencial das hortaliças e frutas, culturas que ganham cada vez mais espaço na diversificação das propriedades da região. Pequena propriedade e a média propriedade, ela não tem muita alternativa a não ser diversificar a lavoura. A hortaliça, quando bem conduzida, ela dá um bom retorno. É cultura de risco também, que todo produtor sabe, mas se torna uma cultura bem viável quando bem conduzida. E a área de animais também deu um show. Suínos, ovinos, bovinos de leite, de corte, um verdadeiro desfile de genética de alto padrão, destacando o trabalho de seleção e melhoramento que impulsiona a pecuária da região. É um evento que traz retorno. A gente tem aqui no campo hoje, na parte de pecuária, 64 argolas. Elas estão todas preenchidas, né, com animais das diversas raças. A gente tem espaço, então, para 20 produtores de ovinos e mais a área da suinocultura. Então, o produtor vem para cá para conhecer o que tem de melhor, né, ver o que o produtor também está usando na parte de genética, para levar um pouquinho para a sua casa. Máquinas e equipamentos tecnológicos de inovação, de todos os tipos e tamanhos. Da mesma forma, os drones. E eles também foram destaque na feira, com direito a lançamento. Esse é o maior drone do Brasil hoje de capacidade de cálculo. Qual é a eficiência dele? Como que funciona? É um equipamento onde você faz todo o mapeamento dele e ele trabalha autônomo, né, através de inteligência artificial. Um equipamento que para a nossa região de Campos Novos faz em torno de 20 hectares hora, né, e com economia de recursos sustentáveis muito grande, né. Aqui você usa 10 litros, falando em cereais, 10 litros de água por hectare. Então, uma eficiência maior, porque você concentra a gota, toda essa questão agronômica, ele entrega, tem muitos atributos que nos ajudam, né, na agricultura, desde aplicar após uma chuva, uma aplicação noturna. Então você faz todo o mapeamento dele durante o dia, um exemplo, e à noite ele vai aplicar. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E no quadro temática desta terça-feira, vamos acompanhar o comentário a cargo do Sistema FAESC-Senar. A assessora jurídica sindical do Sistema FAESC-Senar, Andréia Zanlucchi, fala sobre o valor da terra nua. O Sistema FAESC-Senar reforça o pedido de apoio dos sindicatos rurais no acompanhamento, junto às prefeituras conveniadas, do cálculo e lançamento do valor da terra nua, o VTN, no Sistema de Preços de Terra da Receita Federal do Brasil. Esse processo é fundamental para a correta definição do Imposto Territorial Rural, o ITR. Mas fique atento,
O prazo para que as prefeituras conveniadas realizem esse lançamento encerra em 30 de abril de 2025. O lançamento dos valores deve seguir as normas da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 1877 de 2019. Mas, afinal, o que é a terra nua? É o imóvel rural composto apenas pelo solo, sua vegetação natural como mata nativa, florestas, pastagens naturais, reservas legais e áreas de preservação permanente. Já as construções, instalações, culturas permanentes, florestas plantadas e pastagens cultivadas não entram no cálculo, pois são considerados investimentos na propriedade. Importante destacar que as prefeituras, ao aderirem ao convênio do ITR com a Receita Federal, assumem a responsabilidade pela cobrança do imposto. Nesse caso, o município ficará com 100% da arrecadação. De acordo com a legislação, as prefeituras que aderem ao convênio precisam informar os valores do VTN ao órgão federal. Ainda, conforme a legislação vigente, os valores de terra nua devem ser determinados mediante levantamento técnico realizado por profissional legalmente habilitado, vinculado ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, contratados pelas prefeituras. Esse procedimento garante precisão e transparência no processo. A participação dos sindicatos rurais é essencial para evitar a supervalorização dos preços das terras e, consequentemente, o aumento da carga tributária para os produtores rurais. No site da Receita Federal é possível consultar os municípios com convênio vigente. E se houver dúvidas, o sistema FAESC-Senar está à disposição para esclarecimento. Juntos, fortalecemos o agro e trabalhamos pelo desenvolvimento do campo. E agora vamos com os assuntos que teremos no próximo bloco. A área de socioeconomia da EPAGRE apresenta os principais resultados da agropecuária em Santa Catarina 2024. E vamos aprender juntos importantes dicas para o manejo das orquídeas. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Um canal, 1000 histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, litotâmino, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO.
A Fecoagro tem a solução ideal para adubação de cobertura de safrinha. Cooper N+, ureia com dupla proteção do nitrogênio, formulado com as tecnologias NBPT e DCD, que aumentam a disponibilidade de nitrogênio para a cultura, reduzindo perdas por volatilização e lixiviação. O resultado, maior eficiência agronômica, plantas mais saudáveis e mais rentabilidade. Cooper N+, mais produtividade para sua safrinha. Adquire em uma cooperativa afiliada à Fecoagro. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. E começamos essa segunda parte do programa conferindo os números da safra catarinense de 2024. Em entrevista ao SC Agricultura, o analista de socioeconomia do Epagri-Cepa, Luiz Torezan, comentou sobre os principais resultados da agropecuária do estado presentes na mais recente publicação da empresa, o desempenho da agropecuária do agronegócio de Santa Catarina. No finalzinho do mês passado, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri, o CEPA, lançou uma publicação chamada Desempenho da Agropecuária e do Agronegócio de Santa Catarina. Essa publicação reúne os principais resultados dos monitoramentos das safras e do mercado agrícola de Santa Catarina. Essa publicação é feita anualmente e sempre se refere ao ano que passou. Então, essa publicação que foi lançada agora é referente a 2024. Aqui com a gente hoje está o analista de socioeconomia do CEPA, Luiz Torezan, que vai falar um pouco mais sobre esse importante documento. Obrigada, Luiz, por ter aceitado o nosso convite. De modo geral, como é que foi a safra de 2024 no estado de Santa Catarina? Então, Renato, em 2024 a safra foi mista. Mista porque teve uma parte que foi muito boa, o desempenho foi muito bem, que foi a parte animal, da pecuária principalmente, e a parte das lavouras teve problemas que esta safra de 2024 é a safra que estava em campo em novembro e outubro de 2023 e que teve todo aquele problema de excesso de chuvas que atrapalhou bastante algumas culturas. Então, culturas como a do milho, da soja, do arroz, do fumo, da maçã, que são culturas super importantes para Santa Catarina, tiveram uma quebra de safra bastante importante naquele momento, né? E isso afetou então o resultado final da safra e o valor do que foi produzido no estado. O resultado global foi de 63,3 bilhões de reais, o valor da produção, sendo que a parte da pecuária teve um crescimento de mais de 6% no valor produzido, mas as lavouras tiveram um desempenho negativo no valor. Bom, a gente viu que a produção foi afetada, né? E os preços, como é que ficaram? Sim, os preços foi outro problema que a gente teve nessa safra que finalizou 2024. Tiveram alguns produtos que tiveram uma queda de preço muito significativa, que foi o caso do milho e da soja e também da cebola. A cebola foi um caso à parte, que ela esteve a campo no segundo semestre de 2024 e que aproveitou esse período de tempo que trabalhou direitinho para as safras, mas teve um problema de preço muito ruim, uma problemática com preço, e então a cebola acabou sendo afetada também pelo preço. Então algumas culturas tiveram uma queda de preço muito importante que derrubou o valor geral da produção e também a rentabilidade dos produtores.
Então, Santa Catarina, né, Tereza, a gente sabe que ela tem um papel de destaque no comércio exterior de produtos agropecuários. Como é que foi a questão das exportações em 2024? Apesar de ter tido alguns problemas na safra, o desempenho do comércio exterior foi relativamente bom. Manteve os valores semelhantes ao que tinha sido no ano anterior, e as principais cadeias que são voltadas para a exportação tiveram um desempenho bastante importante, que foi o caso do frango, da produção da carne suína, da carne de frangos, da madeira, do produto da madeira. Santa Catarina é muito importante a cadeia da madeira para a exportação de Santa Catarina, e também em outras atividades como a do fumo e enfim. Tereza, qual é o objetivo, qual é a importância da Epagri-Cepa publicar um documento como esse? Sim, então a Epagri, por intermédio do CEPA, do Centro de Socioeconomia, monitora as principais cadeias da agropecuária e do agro de Santa Catarina, tanto os mercados quanto as safras. E esse documento, então, ele é produzido anualmente, que ele busca retratar os resultados mais importantes dessas cadeias, e que eles servem com isso para balizar e subsidiar as políticas, a formulação de alguma política corretiva ou de fortalecimento das cadeias, bem como pode ajudar bastante na tomada de decisão dos principais atores do agro, produtores, agroindústria, enfim, que atuam na arena do agro catarinense. Então, a gente viu que a safra passada não teve os números esperados, né? Não foi tão boa. Quais são as perspectivas para a safra que vem? Ok, as expectativas que temos para a safra que está em campo no momento são as melhores. Depois de vários anos com problemas ou por estiagem ou por excesso de chuvas, estamos tendo um ano de clima absolutamente favorável às safras. Já se colheu a safra de inverno, que foi muito bem, e nesse momento está a campo toda a safra de verão, todos os produtos da safra de verão, e que estão indo muito bem, salvo se não houver alguma surpresa com o efeito do El Niño, teremos uma safra plena. Então estamos com uma expectativa muito favorável para a safra que vem aí. A Cooperalfa, por meio da CIPA, preparou um vídeo especial em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, comemorado no último dia 8 de março. O engenheiro agrônomo da Epagri-Cepaf, Gilberto Curti, fala de algumas dicas importantes de manejo das orquídeas para que elas se desenvolvam muito bem. Olá pessoal, eu sou Gilberto Luiz Curti, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho na Epagri e fui convidado pela equipe da Alfa e pela CIPA para falar um pouquinho sobre alguns cuidados básicos no cultivo de orquídeas. Todo mundo se pergunta quando tem uma orquídea, como é que eu faço para cuidar desta planta, tá? Então tem alguns cuidados básicos que são bem importantes e que devem ter atenção para que a orquídea se desenvolva adequadamente. Uma delas é a localização, a outra é a luminosidade, o tipo de substrato, o vaso, a adubação e alguns cuidados fitossanitários. Eu vou falar um pouquinho da localização. Então, toda orquídea gosta de luz, porém não a luz direta do sol, tá? Ou mesmo que seja a luz direta de uma lâmpada muito forte, também ela não gosta. Ela gosta da luz indireta ou meia sombra. Outra coisa importante são as regas. Quanto que eu devo regar uma orquídea? Depende muito do vaso que você tem e do tipo de substrato que você está utilizando. A regra geral, coloque o dedo no vaso e teste para ver se você sente algum pouco de umidade. E se você perceber que está muito seco, pode estar regando. Pode estar mergulhando o vaso num pote com água ou pode estar regando com pulverizador, com regadorzinho ou mesmo
com pulverizadorzinho manual as raízes. Posso estar pulverizando também as folhas? Pode, porém o importante são as raízes. O substrato. Então nós temos vários tipos de substrato que a gente pode estar utilizando no cultivo de orquídea. Um deles é o carvão normal, tá? Olha aqui, carvão. Eu tenho casca de pinos, tá? Tratada. Os melhores vasos de barro que nós podemos estar utilizando, vasos de fibra de coco, que tem aqui do lado, vasos de plástico também, né? Vasos de plástico que a gente pode estar utilizando. Nós podemos estar fertilizando a nossa orquídea com vários tipos de adubo para possibilitar com que ela floresça e se desenvolva adequadamente, principalmente folhas, raízes e também as inflorescências, que são as flores. Então, mostrando para vocês na prática como é que a gente faz o manejo de um vaso de orquídea, aqui eu tenho uma pequena muda de orquídea ou uma muda de orquídea que já floriu, tá? Então eu posso estar fazendo o manejo dela simplesmente tirando parte do substrato que está aqui ao redor do vaso e repondo o substrato fertilizado. Eu consigo garantir com que essa orquídea se desenvolva adequadamente. Posteriormente eu posso estar dando um banho numa água fertilizada, retirando, então eu fertilizei essa orquídea. Mas nesse caso aqui nós vamos retirá-la do vaso, tá? Para observar como é que estão as raízes dela, tá? Então nós vamos estar limpando essa orquídea, tá? Veja que ela tem um monte de raízes novas e nós temos raízes velhas também que já estão apodrecidas e não servem mais para o bom desenvolvimento dessa planta. Então nós vamos estar eliminando essas partes que não servem mais para essa planta aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu vaso, nesse caso é um vaso de barro, tá? Eu vou colocar um dreno, pode ser argila expandida ou pode ser também pedras ou pedrisco ou brita também, tá? Para ajudar também, contribuir na drenagem. Eu vou colocar 2 partes de casca de pinos tratada. Vou colocar uma parte de coquinho. Tendo a planta, eu já organizei a planta adequadamente. Vou organizar ela aqui no vaso, tá? Mas eu não posso estar enterrando ela totalmente no vaso, mas ela vai ficar solta. Então o que eu faço? Nesse caso, eu pego um arame, eu faço um arco, tá? Faço um arco e eu prendo essa planta adequadamente no vaso. Então, feito isso, eu dou uma cobridinha na planta e tá pronto o meu plantio da orquídea. Simples, tá? Agora o que é importante? Regar. Então, com um borrifador, eu rego adequadamente o solo. Alguns cuidados básicos não são difíceis de se fazer numa orquídea, mas são importantes para o bom desenvolvimento dela. E eu gostaria nesse momento também de estar agradecendo a Floricultura Jardim aqui de Chapecó, que nos cedeu esse lindo espaço para a gente estar gravando esse vídeo. E com as dicas para o manejo das orquídeas, encerramos por aqui o nosso programa de hoje. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.